Se alguém perguntar, diga que já comeu e não ouse levantar esses olhos do chão quando o senhor moço passar pela porta. A sua insignificância é a única virtude que lhe resta. Entendeu bem? A voz de Dona Perpétua não precisava gritar para cortar a alma. Era um tom baixo, sibilante, como o vento frio que entrava pelas frestas das janelas daquela cozinha imensa na fazenda São Lourenço, no coração do Vale do Paraíba, onde o café sustentava impérios e o suor dos cativos regava cada grão colhido. Benedita apenas assentiu, apertando as mãos calejadas contra o avental encardido, sentindo o estômago roncar uma nota dolorosa de protesto. Havia um prato sobre a mesa de madeira maciça, mas não era para ela. Era o resto do jantar dos senhores, cascas de batata, pedaços de gordura que o novo senhor havia deixado no prato, um pouco de arroz que caíra na toalha e fora recolhido com a mão. Sim, senhora Dona Perpétua, eu entendi, sussurrou Benedita, a voz trêmula, os olhos fixos nas botas de couro fino da governanta. Ótimo. Agora coma isso rápido antes que eu mande jogar aos porcos. Eles pelo menos dão lucro. Você, Benedita, só dá despesa e vergonha. Dona Perpétua virou as costas, a saia de tafetá negro farfalhando com a autoridade de quem mandava naquela casa grande há 30 anos, desde antes de Benedita nascer. A porta bateu. O silêncio voltou a reinar na cozinha, quebrado apenas pelo estalar da lenha no fogão a lenha e pelo som da chuva fina que começava a cair lá fora, abençoando os cafezais, mas esfriando os ossos de quem não tinha o calor de um abraço. Benedita olhou para o prato. A fome não tem orgulho, minha gente. Fome é uma criatura antiga e cruel que mora dentro da gente e não aceita não como resposta. Com as mãos trêmulas, ela pegou aquele resto de comida. Não havia talheres para ela. Ninguém como ela usava talher naquela fazenda. Regra de Dona Perpétua. Benedita levou um pedaço de batata fria à boca, fechando os olhos para não ver a própria humilhação. Ela engoliu o choro junto com o alimento seco. Foi nesse exato momento, quando a dignidade parecia ter fugido para longe daquela fazenda, que a porta dos fundos se abriu. Não foi a porta por onde Perpétua saíra, mas a porta que dava para o jardim de inverno, aquele cercado de palmeiras imperiais que o velho barão mandara plantar nos tempos áureos da propriedade. Som de botas pesadas, mas de passo firme, ecoou no ladrilho hidráulico. Benedita congelou. O pedaço de pão amanhecido parou no meio do caminho até sua boca. Ela ergueu os olhos, contrariando a ordem, e o viu. Augusto, o herdeiro, o homem que havia passado 10 anos na Faculdade de Direito de São Paulo, estudando leis, e que voltara para assumir o império da fazenda São Lourenço após a morte do barão, seu pai. Ele estava ali parado, com a camisa de linho branco levemente úmida pela chuva, os cabelos negros desalinhados e um olhar que Benedita nunca tinha visto em ninguém daquela classe. Um olhar de choque misturado com uma tristeza profunda. Olhou para Benedita, olhou para o prato de sobras reviradas, olhou para as mãos dela sujas de fuligem do fogão, segurando a comida como se fosse um tesouro roubado. O que é isso? A voz de Augusto era grave, preenchendo o ambiente, mas não havia raiva nela, havia incredulidade. Benedita largou a comida no prato como se tivesse queimado os dedos. Ela se encolheu, tentando ficar menor do que já era, tentando desaparecer nas sombras projetadas pelo lampião a querosene. Perdão, senhor Augusto, perdão. Eu estava com fome. A Dona Perpétua diz que eu podia comer o que sobrava. Eu não queria sujar a vista do senhor. Augusto deu 2 passos à frente. A luz do lampião iluminou seu rosto. Ele não parecia um senhor prestes a punir uma escravizada. Ele parecia um homem vendo um crime contra a humanidade acontecer dentro de sua própria casa. Você está comendo o que sobrou do meu prato? Ele perguntou, cada palavra saindo lenta, dolorosa. É comida boa, senhor. Eu agradeço. Deus abençoe a fartura da fazenda São Lourenço. Benedita respondeu rápido, o medo fazendo seu coração bater na garganta. Augusto fechou os olhos por um segundo e respirou fundo. Quando os abriu, brilhavam, não de lágrimas, mas de uma determinação feroz. Ele caminhou até a mesa, puxou uma cadeira, a cadeira que Dona Perpétua usava para vigiar as mulheres da cozinha,
e se sentou de frente para Benedita. Pare, disse ele suavemente. Não coma mais isso, nunca mais. Mas, senhor, Qual é o seu nome? Ele a interrompeu inclinando-se para a frente, ignorando a sujeira da mesa, ignorando a fuligem, ignorando o abismo social que existia entre o dono de 1000 alqueires de cafezal e a moça que dormia no canto da senzala. Benedita, senhor. Benedita. Ele repetiu o nome como se o testasse na língua. Benedita, olhe para mim. Ela obedeceu, trêmula. Os olhos de Augusto eram da cor da terra fértil depois da chuva. Eram olhos que viam. Pela primeira vez em anos, Benedita sentiu que alguém a via. Não como uma ferramenta de trabalho, não como um estorvo, mas como uma pessoa. Ninguém, nenhum ser humano deve comer o que foi descartado nesta casa enquanto eu for o dono, disse Augusto. E então fez algo impensável. Ele estendeu a mão e tocou levemente o braço de Benedita. Você está tremendo. É de frio ou de medo? De tudo um pouco, senhor, ela confessou. Uma lágrima solitária escapando e traçando um caminho limpo em seu rosto sujo de cinza. Augusto se levantou abruptamente. A cadeira arranhou o chão com um som agudo. Venha comigo. O quê? Não, senhor. Dona Perpétua vai me matar. Eu não posso sair da cozinha a essa hora. Eu sou o dono da fazenda São Lourenço, Benedita, e eu estou dizendo, venha comigo agora. O coração de Benedita disparou. O que ele faria? A levaria para a sala da casa grande? A venderia no mercado de vassouras por desobediência? Mas havia algo na voz dele. Não era uma ordem de senhor. Era um pedido de socorro de uma alma que acabara de acordar para a realidade. E foi ali, naquele instante suspenso entre o medo e a esperança, que algo mudou naquele dia para sempre. O destino de Benedita e Augusto foi selado, não com um beijo, não com uma promessa de amor eterno, mas com um prato de comida negado e uma mão estendida. Mas o que Benedita não sabia era que aquele gesto traria consequências que só descobriria semanas depois, consequências que poderiam destruí-la para sempre ou libertá-la de um modo que nem os sonhos mais ousados permitiam imaginar. Minha gente, imaginem o desespero dessa moça tendo que comer migalhas e a surpresa desse rapaz descobrindo a crueldade debaixo do próprio teto. Quantas vezes a gente sofre calado, achando que ninguém vê, mas Deus vê. Se você já sentiu o frio da injustiça ou acredita que a humilhação de hoje pode ser a honra de amanhã, se inscreva aqui no nosso canal. Deixe o seu gostei, porque isso ajuda essa história a chegar em mais corações. Me conta nos comentários de onde você está acompanhando. Vamos ver o que o Augusto vai fazer, porque a Dona Perpétua não vai gostar nada disso. A fazenda São Lourenço não era apenas um pedaço de terra. Era um reino erguido sobre o sangue e o suor de centenas de almas cativas que lavravam aquela terra vermelha do Vale do Paraíba, desde que a primeira muda de café fora plantada, ainda no início do século. A propriedade era famosa por seu café, o ouro negro que sustentava gerações da família Antunes de Figueiredo. A Casa Grande, um casarão colonial de paredes brancas e janelas azuis com grades de ferro forjado, erguia-se no topo da colina mais alta, vigiando o vale como um gigante adormecido. De um lado, o terreiro de café. Do outro, a senzala comprida de pedra e cal, onde mais de 100 almas dormiam amontoadas. Mas como todo reino, aquele também tinha seus porões escuros, e Benedita conhecia bem a escuridão. Chegara à fazenda ainda menina, vendida por um traficante que a arrancara dos braços de uma mãe, cujo rosto ela mal se lembrava, numa fazenda decadente do norte de Alagoas que quebrara com a seca. O barão Sebastião Antunes de Figueiredo a comprara por um preço irrisório, mais por compaixão do que por necessidade, diziam os mais antigos. Ela serve para o trabalho leve, dissera o traficante antes de sumir na estrada poeirenta, contando as moedas, deixando para trás uma menina de 12 anos com um vestido de chita desbotado e um par de olhos assustados que nunca mais veriam Alagoas. Desde então, Benedita crescera entre as panelas da cozinha do casarão, o tanque de lavar roupa no ribeirão e as ordens ríspidas de Dona Perpétua. Dona Perpétua, a governanta da fazenda, era uma mulher seca de corpo e de espírito.
Viúva cedo de um marinheiro mercante, ela se agarrara à proteção do barão como trepadeira ao muro. Sem filhos nem herança, transferira toda a sua amargura para a administração da casa. E Benedita, com sua juventude silenciosa e uma beleza que começava a despontar apesar da sujeira e dos trapos, era o alvo predileto de seu veneno. Perpétua via em Benedita algo que ela mesma perdera, a possibilidade de ser amada, a suavidade, a luz. E nada incomoda mais a escuridão do que uma fresta de luz. Augusto era um mistério para Benedita. Partira para São Paulo quando ela ainda era criança. As notícias que chegavam eram de um jovem estudioso que preferia os livros às festas. Quando o velho barão Sebastião Antunes de Figueiredo faleceu, 3 meses antes, Augusto voltou diferente do que esperavam. Não era arrogante, não gritava, não andava a cavalo chicoteando o ar. Passava horas na biblioteca ou caminhando pelos cafezais com olhar distante. Diziam na senzala que perdera uma noiva na capital, vítima de febre amarela. Diziam que voltara com o coração trancado, mas Benedita nunca ousara olhar para ele até aquela noite. Voltando à cena na cozinha, a chuva lá fora engrossava, batendo com força nas telhas de barro. O som da água corrente parecia lavar o mundo, mas dentro daquela casa grande, a tensão era palpável. Augusto caminhava na frente, seus passos ecoando no corredor longo que ligava a cozinha à sala de jantar. Benedita o seguia encolhida, tentando pisar leve para não sujar o tapete persa que cobria o assoalho encerado. Ela sentia vergonha de suas roupas surradas, de seu cheiro de fumaça, de suas mãos ásperas. Ao chegarem à sala de jantar, a mesa ainda estava posta. O lustre de cristal pendia do teto alto, suas velas projetando sombras dançantes nas paredes decoradas com quadros de ancestrais severos. "Sente-se", disse Augusto, apontando para uma das cadeiras de espaldar alto, estofada em veludo vermelho. "Com todo o respeito, senhor Augusto, por favor." Benedita suplicou, as mãos juntas em prece. "Se a dona Perpétua me vir sentada na cadeira do senhor, ela manda me açoitar no tronco. Escravizada não senta na mesa da casa grande. A dona Perpétua trabalha para mim, Benedita, e esta casa é minha. Sente-se." Benedita sentou-se na ponta da cadeira, pronta para pular e correr a qualquer momento. O veludo era macio, quente. Ela nunca tinha sentido algo tão nobre em sua pele. Augusto foi até o aparador onde havia uma fruteira de prata cheia de frutas da estação e uma travessa coberta com um pano de linho. Ele levantou o pano. Pães frescos, broas de milho assadas na folha de bananeira, queijo curado da serra. Ele pegou um prato de porcelana fina, daqueles que Benedita só tocava para lavar com extremo cuidado, sob ameaça de castigo se quebrasse, e começou a servir. Colocou 2 fatias grossas de queijo, um pedaço generoso de broa e uma laranja da terra, doce e perfumada. Depois serviu um copo de leite fresco de uma jarra de cristal. Ele colocou o prato na frente de Benedita. "Coma", disse ele. "Coma como uma pessoa, não como uma sombra." Benedita olhou para a comida. O cheiro do queijo e da broa invadiu suas narinas, fazendo sua boca salivar de uma forma dolorosa. Ela olhou para Augusto. Ele estava encostado no aparador, braços cruzados, observando-a. Não havia pena no olhar dele, havia justiça. "Por que o senhor está fazendo isso?" ela perguntou, a voz saindo num fio. Augusto suspirou, passando a mão pelos cabelos negros. "Porque eu passei 10 anos estudando leis, direitos, o abolicionismo, e chego na minha própria casa e encontro a barbárie. Eu perdi a fome, Benedita. Perdi a fome de tudo desde que voltei. Mas ver você comer aquelas sobras me deu uma fome diferente. Fome de fazer o que é certo." Benedita não entendeu tudo o que ele disse, mas entendeu o sentimento. Com as mãos trêmulas, ela pegou a broa. A primeira mordida foi como um abraço por dentro, o sabor do milho, a maciez da folha de bananeira ainda impregnada na casca dourada. Ela fechou os olhos e, sem conseguir controlar, começou a chorar. Ela comia e chorava. Lágrimas grossas caíam sobre o prato de porcelana, misturando-se às migalhas de queijo. Augusto não se moveu. Ele apenas assistiu, sentindo um nó na garganta que ele não sentia há muito tempo. A dor daquela jovem era tão pura, tão crua,
que quebrava a armadura de indiferença que ele construíra ao redor de si mesmo após a morte de sua noiva. Quando Benedita terminou, ela limpou o rosto com a manga do vestido encardido, envergonhada. Obrigada, senhor. Deus lhe pague em dobro. Eu nunca comi nada tão bom em toda a minha vida. Amanhã, disse Augusto a voz firme, você não vai mais trabalhar na cozinha e não vai mais dormir na senzala. Benedita arregalou os olhos, o pânico voltando como uma onda gelada. O senhor vai me vender? Pelo amor de Deus, senhor Augusto, eu não tenho para onde ir. O mundo lá fora é perigoso para uma moça sozinha. Eu faço qualquer coisa. Eu limpo o chiqueiro, eu lavo roupa no ribeirão de madrugada, eu... Calma, Benedita. Augusto se aproximou e, num gesto impensado, segurou as mãos dela que gesticulavam freneticamente. As mãos dele eram quentes e macias, as dela frias e calejadas. O contraste era chocante. Eu não vou te vender. Eu disse que você não vai mais trabalhar na cozinha. Você vai trabalhar aqui na casa principal, ajudando na biblioteca, cuidando das flores do jardim, organizando a casa. Mas a dona Perpétua diz que eu sou desajeitada, que gente da cozinha não serve para ficar perto das visitas. A dona Perpétua vai ter que aprender que quem decide quem serve ou não nesta casa sou eu. Nesse momento, passos rápidos e duros foram ouvidos no corredor dos aposentos. A porta da sala de jantar se abriu com estrondo. Dona Perpétua estava lá. Ela usava um robe de seda escura sobre a camisola e seus cabelos grisalhos estavam presos numa trança severa. Seu rosto estava pálido de fúria contida. Ela olhou para a cena. O senhor moço, o herdeiro da fazenda São Lourenço, segurando as mãos da criada suja, sentada à mesa principal da casa grande, com um prato de porcelana fina à sua frente. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de eletricidade como o ar antes de um temporal nos morros do Vale do Paraíba. Senhor Augusto, disse Perpétua, a voz tremendo de indignação. Posso saber o que significa este espetáculo? Essa criatura, essa escravizada da cozinha sentada à mesa da sua falecida mãe? Benedita tentou puxar as mãos, mas Augusto as segurou firme. Ele se virou lentamente para a governanta, sem soltar a escravizada. Significa, Perpétua, que as regras da fazenda São Lourenço mudaram. A partir de hoje, Benedita não come mais restos. E a partir de amanhã, ela deixa a senzala e a cozinha e passa a ser minha auxiliar pessoal na organização da casa. Perpétua deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Seus olhos pequenos e escuros fuzilaram Benedita com um ódio tão intenso que a moça sentiu um calafrio na espinha. O senhor não sabe o que está fazendo, sibilou Perpétua. Essa menina é amaldiçoada. Ela traz azar. O traficante que a vendeu disse que a mãe era uma feiticeira de Alagoas. Ela tem sangue ruim, senhor Augusto. Misturar-se com essa gente, dar-lhe privilégios de livre, isso vai manchar o nome da família Antunes de Figueiredo. O que mancha o nome da minha família, Perpétua, é a crueldade, retrucou Augusto, soltando as mãos de Benedita e ficando de pé, impondo toda a sua altura. E eu não vou tolerar mais crueldade aqui. Prepare um quarto para ela, um dos quartos do anexo. Um quarto na casa grande? Perpétua quase gritou. Para uma escravizada? Para a Benedita. E se a senhora não estiver satisfeita com as minhas ordens, Perpétua, a estrada que passa por Vassouras é a mesma que a trouxe aqui há 30 anos. Perpétua apertou os lábios até ficarem brancos. Ela sabia quando tinha perdido uma batalha, mas a guerra estava longe de acabar. Ela olhou para Benedita uma última vez, um olhar que prometia vingança silenciosa, lenta e dolorosa. Como o senhor desejar, disse ela com uma reverência zombeteira. Mas não diga que eu não avisei quando a desgraça bater à porta. Lembre-se desta noite, senhor Augusto. Perpétua girou nos calcanhares e saiu, deixando um rastro de perfume antigo e rancor no ar quente daquela sala. Benedita estava paralisada. Um quarto na casa principal. Auxiliar pessoal. Aquilo parecia um sonho, mas o medo de Perpétua era um pesadelo bem real. Senhor, ela vai me odiar para sempre, sussurrou Benedita. Deixe que ela odeie, disse Augusto, olhando para a porta por onde a governanta saíra. O ódio dela não pode te tocar enquanto eu estiver aqui. Agora vá.
Vá para a senzala hoje. Pegue suas coisas. Amanhã é um novo dia. Benedita se levantou, as pernas bambas. Ela fez uma reverência desajeitada, o corpo ainda tomado pelo susto. Obrigada, Sr. Augusto. Obrigada. Ela correu para a cozinha, o coração batendo descompassado. Enquanto atravessava o terreiro escuro sob a chuva fina, rumo à senzala que ficava ao pé do morro, ela não conseguia parar de pensar nos olhos de Augusto. Pela primeira vez em sua vida, Benedita sentiu que não estava sozinha no mundo. Mas também sentiu o peso da ameaça de Dona Perpétua. Sangue ruim, ela dissera. Benedita não sabia o que aquilo significava, mas sabia que a governanta faria de tudo para provar que estava certa. Que essa decisão de Augusto teria consequências que nenhum dos dois poderia imaginar. Naquela noite, deitada em sua esteira dura no canto da senzala, ouvindo a chuva bater no telhado de palha e os gemidos dos outros cativos que dormiam amontoados, Benedita não dormiu. Ela tocou a mão que Augusto havia segurado, ainda parecia quente. Enquanto isso, no andar de cima da casa grande, Augusto observava a chuva da janela de seu quarto. Ele acendeu um charuto, algo que raramente fazia. A imagem de Benedita comendo as sobras não saía de sua cabeça. Havia uma dignidade ferida naquela escravizada que o lembrava de sua própria dor. Ele perdera a mulher que amava. Benedita perdera tudo, desde o berço. Talvez, pensou ele soltando a fumaça no ar frio da noite no vale, talvez a gente possa se salvar. Ou talvez Perpétua esteja certa e eu esteja apenas trazendo problemas para dentro de casa. Ele não sabia. Mas no quarto da governanta, à luz de uma vela quase no fim, Dona Perpétua escrevia numa folha de papel grosso. Não era uma carta para fora. Eram anotações em seu caderno de contas, onde ela controlava cada saca de café, cada despesa, cada vida que entrava e saía daquela fazenda. Mas na última página ela escreveu apenas uma frase com a letra tremida de raiva. A erva daninha deve ser cortada pela raiz antes que sufoque a flor. A escravizada não ficará aqui até a próxima lua cheia. O dia seguinte amanheceu com um sol pálido, tentando romper as nuvens cinzentas que cobriam as montanhas do Vale do Paraíba. A fazenda São Lourenço acordava com o canto dos galos, o mugido do gado no pasto, o som distante do sino da senzala chamando os cativos para a labuta nos cafezais. O cheiro de café recém-coado invadia a casa grande, mas dessa vez Benedita não estava na beira do fogão coando-o. Ela estava parada no saguão, segurando sua trouxa de roupas, 2 vestidos velhos de algodão cru e um pente quebrado que uma escravizada mais velha lhe dera anos atrás. As outras cativas passavam por ela cochichando, olhando de esguelha. A notícia correra rápido pela senzala e pela cozinha. A moça da cozinha ia virar auxiliar do senhor moço na casa grande. A inveja tem sono leve e acorda cedo. Augusto desceu as escadas, vestido para a lida no campo, com botas de montaria e chapéu na mão. Ele parou ao ver Benedita. Ela havia tentado arrumar o cabelo, prendendo os fios rebeldes com grampos improvisados de arame e lavar o rosto com sabão de cinzas até a pele ficar vermelha. "Bom dia, Benedita", disse ele, a voz ecoando no saguão de pé direito alto. "Bom dia, Sr. Augusto. Venha, vou lhe mostrar onde você vai ficar e depois quero que me acompanhe até a vila de Vassouras. Precisamos resolver umas coisas e comprar roupas decentes para você." Um murmúrio percorreu o corredor, onde as criadas de dentro espiavam. Roupas novas compradas pelo senhor moço para uma escravizada. Benedita sentiu o rosto queimar. "Com todo respeito, senhor, não precisa. Eu posso remendar." "Benedita", ele a cortou, mas com um sorriso leve no canto dos lábios. "Você agora trabalha na casa principal da fazenda São Lourenço, e eu não quero remendos na minha vida. Chega de remendos. Vamos começar do zero." Com o coração na boca, Benedita caminhou ao lado dele. No alto da escada, Dona Perpétua observava com olhos de gelo. "Aproveite enquanto dura", sussurrou para as sombras. "O tombo de quem sobe alto é sempre maior." O que Benedita e Augusto não sabiam era que a fazenda guardava segredos e Perpétua conhecia cada um deles. A estrada de terra até Vassouras era ladeada por ipês amarelos que cobriam o chão como tapete dourado.
Benedita não via a beleza. Sentada no banco da charrete ao lado de Augusto, mantinha as mãos apertadas no colo. O balanço do veículo fazia seu ombro roçar no braço dele, e a cada toque, ela sentia um choque na espinha, mistura de pavor e fascínio. Você nunca foi à vila, Benedita? Augusto perguntou sem desviar o olhar da estrada. Só quando cheguei, senhor, com o traficante. Mas eu era pequena e estava chorando muito, não vi nada. Depois disso, Dona Perpétua dizia que lugar de escravizada era dentro dos muros, que a rua era perdição para a cativa. Augusto trincou o maxilar. A rua não é perdição, Benedita. A rua é o mundo. E o mundo pertence a todos, não só a quem tem sobrenome e carta de alforria. Na Vila de Vassouras, o movimento parou quando a charrete estacionou em frente ao armazém do senhor Tibúrcio. Augusto enfrentou o preconceito do comerciante com firmeza. Eu não pedi uniforme de cativa, Tibúrcio. Eu pedi vestidos. Quero o que tem de melhor. Tecidos leves, cores claras e sapatos que não machuquem os pés. Quando Benedita saiu do provador, vestindo um vestido azul claro, o armazém silenciou. O azul iluminava sua pele escura e fazia seus olhos castanhos parecerem mel líquido. Ela caminhou até o espelho. Pela primeira vez em 20 anos de cativeiro, viu a si mesma. Não a cativa, não a órfã, não a cozinheira de restos. Viu uma mulher. Sou eu? Sussurrou, a voz embargada. É você, Benedita, respondeu Augusto, o coração dando um solavanco estranho. É quem você sempre foi. O sol já se punha quando voltaram. Benedita, vestida de azul, sentia-se outra pessoa. Mas à medida que os portões da fazenda se aproximavam, o medo voltava. Dona Perpétua esperava na varanda, parada como estátua de sal. Vejo que o passeio foi proveitoso, disse Perpétua, a voz pingando ironia. A Cinderela do cafezal ganhou roupas de princesa. Mas cuidado, senhor Augusto. Roupa nova não muda o sangue de quem a veste. O que nasce na lama morre na lama. Guarde seus provérbios venenosos para si, Perpétua, retrucou Augusto passando por ela. Benedita, vá para o seu novo quarto. Descanse. Amanhã começaremos a organizar a biblioteca. O quarto no anexo do casarão era simples, mas para alguém que dormira a vida inteira na senzala, parecia um palácio. Tinha uma cama com lençóis brancos, uma janela que dava para o jardim e, o mais importante, uma porta que ela podia fechar. Naquela noite, Benedita não jantou na senzala. Augusto ordenou que uma bandeja fosse levada ao quarto dela. Foi a primeira vez que Benedita comeu sozinha em paz, sem ter que engolir a comida com pressa antes que alguém lhe tirasse o prato. Mas a paz na fazenda São Lourenço era um tecido fino, prestes a rasgar. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Dias depois, na biblioteca, Perpétua entrou com café e malícia nos olhos. Senhor Augusto, o senhor viu o rosário de Madre Pérola da sua falecida mãe? A caixinha está vazia. O sangue de Augusto gelou. O rosário era a única lembrança da mãe. Perpétua cravou os olhos em Benedita. Eu vi a moça saindo do corredor dos quartos ontem. Mentira! Gritou Benedita. Eu nunca entrei no quarto do senhor. Perpétua sugeriu que revistassem o quarto. Benedita suplicou com o olhar, mas Augusto era homem da lei, homem de provas. Vamos revistar, decidiu ele. E lá, debaixo do colchão, Perpétua puxou o rosário de Madre Pérola com a cruz de ouro. O mundo de Benedita parou. Ana, disse Augusto sussurrando. Não, Benedita, por quê? Eu te dei tudo, te dei comida, te dei roupas, te dei um quarto fora da senzala, e você roubou a única coisa que eu não podia perder. Eu não roubei, Benedita gritou, caindo de joelhos no chão de tábua corrida. Eu juro, senhor Augusto, eu nunca vi isso. Foi ela. Ela colocou aí. Mas a governanta mantinha uma expressão de choque perfeitamente ensaiada. Além de ladra, é mentirosa e caluniadora. É isso que dá tirar escravizada da senzala e colocar dentro de casa. Saia, disse Augusto sem olhar para Benedita. Saia do meu quarto, saia da minha vista. Volte para a senzala, volte para a cozinha, volte para onde quiser, mas saia da minha frente. Minha gente, eu sei que o coração de vocês está apertado agora, mas a verdade tem pernas curtas e Deus não dorme. Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa com todo carinho.
Se essa história está mexendo com você, se você quer saber o que vai acontecer com a Benedita e se a verdade vai aparecer, se inscreva aqui agora. Ative o sininho para não perder nenhum capítulo da vida, porque as histórias que contamos aqui são histórias de luta, de fé e de superação. E cada vez que você se inscreve, você ajuda a dar voz a memórias que foram silenciadas por séculos. Agora vamos voltar porque a Dona Perpétua acha que venceu, mas ela não conhece a força de uma escravizada que tem Deus no coração. Benedita correu para a chuva que começava a cair novamente. Ela correu até o velho estábulo abandonado, longe da casa grande, e se jogou no feno, soluçando até não ter mais ar. O sonho tinha acabado. A moça que por um instante sonhou com dignidade havia sido lançada de volta na lama. Mas enquanto Benedita chorava sua desgraça, ela não percebeu que não estava totalmente só. No canto escuro do estábulo, uma voz rouca respondeu das sombras. Não foi Deus quem fez isso, menina. Foi a maldade dos homens e a maldade de uma mulher que tem o diabo no lugar do coração. Das sombras, emergiu uma figura curvada apoiada num cajado de madeira. Era o velho Josué, o escravizado mais antigo da fazenda São Lourenço. Josué vivia ali há mais de 50 anos e vivia ali num quartinho anexo ao estábulo. Ele tinha a pele enrugada como casca de jacarandá e olhos que, apesar da catarata, pareciam ver além do visível. Beba é café com garapa, vai esquentar a alma, disse ele, estendendo uma caneca de esmalte fumegante. O senhor acredita em mim, seu Josué? Todo mundo diz que eu roubei. Josué soltou uma risada seca. Roubou? Você não tem coragem nem de roubar um ovo da galinha, menina. Eu conheço gente e conheço cobra. Ele se sentou num fardo de feno. Eu vi, Benedita. Vi a Dona Perpétua entrando no seu quarto hoje de manhã, logo depois que você saiu para a biblioteca com o senhor moço. Ela olhava para os lados, igual gambá quando vai entrar no galinheiro. Levava algo na mão enrolado num lenço. Os olhos de Benedita se encheram de lágrimas, dessa vez de alívio. Alguém sabia. Ela não estava louca. Mas Josué baixou a cabeça. O senhor moço está cego, menina. Se eu falar, ela me vende para uma fazenda no norte. Eu sou velho, Benedita. Escravizado velho que dá problema, o destino é a morte nos canaviais. Benedita entendeu. A coragem é um luxo que nem todos podem pagar, ainda mais quando se vive em cativeiro. Mas escute, disse o velho Josué levantando um dedo nodoso. A mentira tem perna curta, mas o passo é rápido. A verdade é manca, mas sempre chega. O senhor moço não é bobo. Ele tem o sangue do barão, mas tem o coração da mãe. Dê tempo ao tempo e não fuja. Se você fugir, vai parecer culpa e vão mandar capitão do mato atrás. Fique, aguente, a tempestade sempre passa. Augusto ficou na poltrona, o rosário sobre a mesa. O nó no lenço o incomodava. Um nó de marinheiro, complexo. Benedita mal sabia amarrar o avental. Como faria um nó desses? Ele subiu ao quarto de Perpétua. Onde você aprendeu a dar nós? A máscara da governanta vacilou. Seus olhos desviaram para o retrato do falecido marido, um marinheiro mercante. Meu marido me ensinou. Mas Augusto sentiu o cheiro de papel queimado na lareira. Eu vou descobrir a verdade, Perpétua. Se armou para aquela moça, não haverá estrada longa o suficiente para fugir. A tempestade se armou sobre o vale. No estábulo, Benedita ouviu um relincho de pânico. O riacho transbordara e a cerca cedera. Sem pensar, ela correu para a chuva. No meio da correnteza, preso numa raiz, estava Vendaval, o potro favorito de Augusto. Benedita entrou na água gelada. Na casa, Augusto viu a cena pela janela quando um raio iluminou tudo. Saiu correndo. E agora, minha gente? Deixem-me contar o que aconteceu naquele riacho, porque foi ali que tudo mudou. Benedita estava com a água no peito. O frio era tão intenso que cada movimento era agonia. As mãos dela agarravam a crina encharcada de Vendaval com uma força que vinha da alma. O potro relinchava, olhos brancos de terror. A água subia. O vestido azul era um peso morto puxando-a para baixo. Ela ouviu ao longe o grito de Augusto. Com esforço sobre-humano, Benedita mergulhou. Seus dedos encontraram a raiz que prendia o animal. Puxaram, torceram,
Rasgaram. Seus pulmões queimavam. O mundo era escuridão e frio. Então, a raiz cedeu. Vendaval se soltou. Benedita emergiu tossindo, agarrada à crina. Chegaram à margem e desabaram na lama. Augusto se jogou ao lado dela. Benedita, fale comigo. Benedita abriu os olhos. Estavam vermelhos, inchados, mas brilhavam com uma dignidade feroz. Eu não sou ladra, senhor Augusto. Eu posso ser escravizada, posso ser ninguém nessa terra, mas eu dou a minha vida pelo que é certo. Eu salvei o que é seu. Eu nunca roubaria o Senhor. As palavras dela bateram em Augusto com mais força que a tempestade. A verdade não precisava de nós de marinheiro. A verdade estava ali na lama, nos olhos dela. Augusto a puxou para seus braços, abraçando-a com força. Eu sei, Benedita. Me perdoe. Ele a pegou no colo e caminhou de volta para a casa grande. Quando entraram na cozinha, as criadas gritaram de susto. Dona Perpétua apareceu no topo da escada. Ao ver Augusto com a escravizada nos braços, seu rosto se contorceu. O que significa isso? O senhor traz essa ratazana molhada de volta? Cale a boca, Perpétua. Prepare água quente e roupas secas. Agora. Eu não vou servir essa ladra. Se o senhor insistir nessa loucura, eu vou embora e levo comigo o que sei. Augusto estreitou os olhos. E o que você sabe? O sorriso de Perpétua foi cruel. O senhor acha que ela apareceu aqui por acaso? Pergunte a ela o nome da mãe. Ou melhor, pergunte por que ela tem a mesma marca de nascença no ombro que o barão Sebastião Antunes de Figueiredo tinha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Perpétua desceu mais um degrau, a voz baixando para um sussurro venenoso. Ela é filha do seu pai, com uma cativa de Alagoas, senhor. O senhor está segurando nos braços a prova viva da traição do barão. Essa menina não é uma criada qualquer. Ela é sua irmã, a bastarda que o seu pai tentou esconder. O mundo girou ao redor de Augusto. Irmã. Aquela mulher por quem ele começava a sentir algo que ia muito além da compaixão. Benedita olhou para ele, os olhos arregalados. Não pode ser, senhor, eu não sabia. Perpétua completou. O sangue não nega. Agora, a escolha é sua. Ou expulsa a moça e enterra o segredo, ou aceita e mancha a memória da sua mãe com a prova da infidelidade do barão. Os dias que se seguiram foram de um silêncio de morte na fazenda São Lourenço. Augusto andava pela casa grande como uma alma penada. A febre pegou Benedita na noite seguinte ao resgate do potro. O frio do rio e o choque emocional derrubaram a escravizada. Ela ardia em delírio, chamando ora pela mãe que nunca conheceu, ora por Augusto. Perpétua vigiava-a com um sorriso satisfeito. Na terceira noite a febre piorou. Augusto não aguentou. A humanidade nele falou mais alto. Ele entrou no quarto e encontrou Perpétua tricotando, indiferente. Como ela está? Está pagando os pecados, senhor. Sangue de escravizada misturado com sangue de senhor dá nisso. A natureza cobra. Augusto ignorou a governanta e tocou a testa de Benedita. Estava fervendo. Augusto, sussurrou ela no delírio, não me deixe ir. Eu não queria ser sua irmã. Eu queria ser sua. A frase morreu num suspiro. Augusto sentiu o coração partir. Perpétua, chame o médico da vila agora. O doutor não vem a essa hora para tratar gente de baixo, senhor. Deixe a natureza seguir seu curso. Se ela for, o segredo vai com ela. A frieza daquela mulher foi o estopim. Augusto a agarrou pelo braço. Saia daqui. Eu vou cuidar dela. E amanhã vou até a vila. Não atrás do médico, mas atrás do padre Anselmo. Ele batizou todo mundo nesta região. Se o meu pai teve uma filha bastarda com uma escravizada, o padre sabe. O medo passou pelos olhos de Perpétua. Augusto passou a noite velando Benedita. Pela primeira vez em anos, rezou de verdade. Ao amanhecer, montou em seu cavalo e partiu para Vassouras. Na sacristia encontrou o padre Anselmo, um senhor de 80 anos. Padre, preciso dos livros de batismo. Perpétua diz que a Benedita é filha do meu pai. O padre suspirou. Sente-se, Augusto.
Eu batizei a Benedita e enterrei os pais dela no mesmo dia. Febre tifoide. O pai dela não era o barão. Era o Tomás, um liberto, o capataz que salvou a vida do seu pai numa tocaia. Seu pai prometeu criar a menina como protegida. Ele a amava como filha. Mas e a marca? Augusto insistiu. O padre sorriu tristemente. Seu pai não tinha marca de nascença, Augusto. Aquilo no ombro dele era uma cicatriz de queimadura de um acidente nos fornos de benefício, na juventude. A Benedita tem uma mancha de nascença. Sim, é comum. Muita gente tem. Perpétua usou uma coincidência para criar uma mentira. Ela era apaixonada pelo seu pai, uma paixão doentia. Via na pequena Benedita o amor que o barão dedicava à menina. Quando o barão morreu, Perpétua jogou a menina de volta na senzala e inventou a história de que fora comprada de um traficante para humilhá-la. E agora, inventou o parentesco para afastar você. Então, ela não é minha irmã. Não, é filha de um herói. Augusto levantou-se tomado por uma fúria fria. Obrigado, padre. Quando entrou galopando no pátio da fazenda, gritou o nome de Perpétua. A governanta apareceu no topo da escada e vacilou ao ver seu rosto. Acabou, Perpétua. Eu falei com o padre Anselmo. Eu sei sobre o Tomás. Eu sei sobre a cicatriz do meu pai. Eu sei de tudo. O rosto de Perpétua ficou branco. A máscara caiu. Você roubou a infância dela, disse Augusto. Fez uma menina que deveria ter sido protegida comer restos como um animal. Inventou uma história monstruosa. Por quê? Por que tanto ódio? Porque ele nunca me amou. Perpétua gritou, perdendo o controle. O barão Sebastião Antunes de Figueiredo nunca olhou para mim. Eu dediquei minha vida a esta casa, a ele, e ele só tinha olhos para aquela filha de um liberto. Ele ia dar-lhe carta de alforria, ia deixar terras para ela. Eu não podia permitir. A única ninguém aqui é você, Perpétua, disse Augusto. Saia da minha casa agora. Não leve nada. Saia com a roupa do corpo, exatamente como você queria que a Benedita vivesse. Perpétua olhou ao redor. As outras criadas e escravizadas que ouviam tudo começaram a aparecer. Olhares de alívio, de vingança silenciosa. O império de Perpétua ruíra. Ela desceu de cabeça erguida, mas com as mãos trêmulas, e ao passar pela porta principal, o vento bateu forte, como se a própria fazenda a estivesse cuspindo para fora. Augusto correu para o quarto. Estava vazio, a cama desfeita, a janela aberta. Sobre o travesseiro, o vestido azul dobrado. Em cima dele, um pedaço de papel escrito com letra trêmula. Senhor Augusto, eu não posso ser a sua vergonha. O Senhor foi a luz na minha escuridão de escravizada, mas eu não posso apagar a luz do Senhor com o meu pecado. A dona Perpétua me disse que se eu ficasse, o Senhor perderia tudo. Eu vou embora. Não me procure. Eu te amo mais do que a minha própria vida. Benedita. Augusto amassou o papel contra o peito. Não, ele se lembrou de algo que Benedita dissera certa vez. A capelinha velha sinhou lá no alto do morro. Minha mãe do coração dizia que lá Deus ouvia melhor os pobres. A Capela das Almas, uma ruína no ponto mais alto da propriedade. Augusto não pensou. Correu. Na capela em ruínas, Benedita estava ajoelhada diante do altar quebrado, tremendo de febre. Perdoe-me, Senhor, sussurrou, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto devastado. Eu só quero que ele seja feliz. A porta foi escancarada. Benedita! O grito de Augusto preencheu a capela. Ele caiu de joelhos, tocou o rosto dela e sentiu o gelo da morte. Não, Benedita. Acorde. Ela abriu os olhos com dificuldade. Senhor, o pecado, a marca. Não existe pecado, Benedita. É mentira. Tudo mentira da Perpétua. Você não é minha irmã. Você é filha do Tomás, o homem que salvou a vida do meu pai. Um herói. Um liberto que morreu de febre. Meu pai não tinha marca nenhuma. Era uma cicatriz. Perpétua inventou tudo por inveja, por um amor doentio pelo meu pai. A informação demorou a penetrar. Eu não sou sangue do seu sangue. Não. Você é sangue de herói, Benedita, e você é a mulher que eu amo. Eu te amo não como irmão, mas como homem. E eu não vou deixar você morrer por uma mentira.
Augusto a ergueu nos braços e a carregou de volta pela tempestade que já amainava, como se a verdade tivesse acalmado os céus sobre o vale do Paraíba. Na casa grande, a cena era outra. Não havia mais o silêncio da morte. O velho Josué e as mulheres da casa esperavam na varanda com cobertores e água quente. Perpétua já não estava. Sua sombra fora banida. «Cuidem dela», ordenou Augusto. «Cuidem dela, como se fosse a senhora desta casa. Porque ela é. A pneumonia tentou levar Benedita, mas o amor é um remédio que desafia a ciência». Augusto não saiu do lado dela. Ele lia para ela, segurava sua mão, contava histórias sobre o pai dela que o padre Anselmo lhe contara. Ele devolveu a Benedita não apenas a saúde, mas a sua história, a sua identidade. E no dia em que ela melhorou, Augusto fez algo que ecoaria por todo o Vale do Paraíba. Ele redigiu, com sua própria mão de bacharel em leis, a carta de alforria de Benedita, libertando-a do cativeiro. E mais do que isso, ele registrou em cartório o reconhecimento de que Benedita era filha de Tomás, o capataz, e herdeira legítima da proteção e das terras que o barão Sebastião Antunes de Figueiredo destinara a ela antes de morrer, terras que Perpétua escondera no meio de papéis queimados na lareira. Quando a febre finalmente cedeu numa manhã de domingo ensolarada, Benedita acordou e viu Augusto dormindo na poltrona ao lado da cama, segurando sua mão. Ela apertou os dedos dele. Augusto acordou num sobressalto. Ao ver os olhos dela límpidos, sorriu. «Bom dia, minha valente. Bom dia, Augusto. Sem o senhor». A barreira caíra. Algo mudou naquele dia de um modo definitivo. Augusto tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Dentro não havia um anel de diamantes, mas o rosário de madrepérola de sua mãe. Perpétua tentou usar isso para nos destruir, mas agora eu quero que ele seja o símbolo da nossa união. Minha mãe teria orgulho de ver esse rosário nas mãos da mulher que salvou o filho dela da solidão. Benedita beijou o rosário e depois beijou a mão de Augusto. «Eu não tenho nada para te dar, Augusto. Só a minha vida. Sua vida é tudo o que eu preciso». Eles se beijaram ali, naquele quarto, que fora palco de tanta dor e agora era o berço de uma vida nova. Foi um beijo suave, com gosto de promessa, de cura e de liberdade. O tempo é o senhor da razão e o jardineiro dos destinos. 5 anos se passaram na fazenda São Lourenço, e quem visse aquele lugar não reconheceria a terra triste de outrora. Em 1888, quando a Lei Áurea finalmente aboliu a escravidão em todo o Brasil, a fazenda São Lourenço já não tinha cativos. Augusto concedera a alforria a todos 2 anos antes, oferecendo-lhes terra para plantar e salário para quem quisesse ficar. A maioria ficou, não por medo, mas por escolha. Os cafezais estavam carregados, cuidados agora por mãos livres. O jardim era uma explosão de cores, cuidado pela senhora da casa. Benedita estava na varanda observando o pôr do sol. Um menino de 4 anos com cabelos negros e olhos cor-de-mel veio correndo. «Cuidado, Tomás, não aperte o bichinho», riu Benedita, abraçando o filho nomeado em honra ao avô herói. Augusto apareceu logo atrás. «A colheita deste ano vai ser a maior da história. Deus é bom. E a Perpétua? Está em Valença, sozinha e amargurada. O castigo dela é a própria companhia», disse Augusto. «Nós temos paz. Vamos entrar. Fiz broa de milho, aquela que você gosta». Augusto sorriu, lembrando da primeira noite na cozinha. «Vamos. Eu tenho fome. Fome de vida». Eles entraram na casa iluminada, onde o riso de criança e o cheiro de comida espantavam os fantasmas. A fazenda São Lourenço não era mais solidão, era um lar. E assim, meus amigos, termina a história de Benedita e Augusto. Uma história que começou no cativeiro e terminou na liberdade. Uma história que nasceu nas sobras e floresceu na fartura. Fartura de amor, de verdade e de esperança. Você acredita que o amor pode nascer do desespero? Acredita que, por mais escura que seja a noite na senzala, a verdade sempre traz o amanhecer? A história de Benedita nos ensina que a nossa origem não define o nosso destino, que o cativeiro aprisiona o corpo, mas nunca a alma. O que define quem somos é a coragem de amar e a força para perdoar.
A Dona Perpétua achou que podia controlar o destino com mentiras, mas esqueceu que o amor verdadeiro é como a água do rio. Ele sempre encontra um caminho, por mais pedras que existam no leito. Se essa história tocou o seu coração, se você chorou, sorriu e torceu por esse final feliz, eu te peço com todo o carinho, deixe o seu comentário aqui embaixo. Me conta o que você achou, de onde você é, e se você já viveu um recomeço na sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana trazemos histórias que abraçam a alma e aquecem o coração. Histórias que dão voz às memórias e às vozes que foram silenciadas por séculos, mas que carregam a sabedoria de gerações inteiras. Compartilhe esse vídeo com quem precisa de uma palavra de fé hoje. Fiquem com Deus e até a próxima história. Porque aqui o final feliz é apenas o começo de uma nova jornada.